Boa noite a todos, boa noite meu irmão, minha irmã, a você que nos acompanha nessa noite através do Facebook. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Nós iniciamos o nosso culto aqui e o nosso desejo é que a sua vida seja edificada por meio desse culto que nós prestamos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar você na sua casa nesse momento. Certamente você já está com os seus aí em casa, com a sua família reunida. Gostaria de convidá-los a se achegar mais próximo e não fazer outra coisa durante esse tempo de culto, mas nos concentrarmos aqui para a gente adorar o Senhor através do nosso culto, do serviço que nós prestamos a Ele. Eu quero convidar você na sua casa para curvar a sua cabeça. Nós vamos orar, iniciando esse culto nessa noite. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te adoramos na beleza da sua santidade. Um Deus eterno, um Deus grandioso, um Deus bondoso, benigno, um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus que nos assiste na nossa dor, nos assiste, ó Deus, nas nossas mazelas, na nossa fraqueza, um Deus presente, um Deus que se fez presente em nossas vidas, um Deus que traçou um plano eterno, um plano de redenção, concretizou esse plano de redenção desde antes da fundação do mundo, pela graça maravilhosa do Senhor, porque é um Deus bondoso, porque é um Deus de misericórdia. E através desse plano maravilhoso de redenção em Jesus Cristo é que nós podemos nos colocar diante desse Deus santo, santo, santo. Pela morte substituta de Jesus Cristo, nós podemos entrar na sua presença. Os nossos pecados foram perdoados e nós somos aceitos diante do Senhor. E por isso, a nossa alegria no coração, a nossa gratidão no coração, em louvar o Senhor, em adorar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nos abençoe, Deus eterno, enquanto nós cultuamos o Senhor, enquanto nós declaramos, ó Deus, a bondade do Senhor, as misericórdias do Senhor, enquanto nós cantamos, enquanto nós oramos, enquanto nós refletimos sobre a sua palavra. Nós pedimos que o Senhor venha nos abençoar. Esteja conosco ao longo de todo esse culto, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos. Amém. Eu quero convidar você aí na sua casa para acompanhar com a gente aqui a leitura que eu vou fazer de 1 Crônicas, primeira leitura nessa noite, que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 29, do verso 10 até o verso de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu exaltastes por chefe sobre nós, sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graça te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti,
e das tuas mãos tu damos, porque somos estranhos diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais, como as sombras são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para ti, edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Palavra aqui de Davi, do rei Davi ao Senhor, oração do rei Davi ao Senhor, reconhecendo que até a boa intenção que ele tinha em seu coração, todas aquelas dádivas, todos aqueles utensílios, o ouro recolhido para a construção do templo, ele reconhece que é o Senhor agindo em seu coração, inclinando o seu coração, e antes disso, ele descreve a soberania de Deus, ele descreve a eternidade de Deus, ele descreve a grandeza de Deus, ele descreve o poder de Deus, e em seguida, ele considera a sua finitude, a sua transitoriedade, a sua pequenez diante do Senhor. E aí ele reconhece que o seu coração foi inclinado pelo próprio Deus para que essas dádivas fossem trazidas. É gratidão diante do Senhor pelo que o Senhor é. Deus é grandioso e nós devemos estar sempre com o coração humilde diante do Senhor. Eu quero convidar você aí na sua casa também, nesse momento, a se colocar diante de Deus, um momento de confissão, mas nós vamos também ler aqui a palavra do Senhor, um texto que fala sobre o perdão de Deus. E eu convido você a abrir aí na sua casa o Salmo de número 130, Salmo de número 130, eu vou fazer a leitura do verso 1 até o verso 4, Salmo de número 130. E esse é o momento, e é o momento de confissão. Nós vamos fazer essa leitura, você vai acompanhar aí na sua casa também. Diz assim a palavra do Senhor: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. É momento de confissão. Convido você na sua casa a reconhecer que você é pecador. A palavra de Deus assim nos diz que nós somos pecadores, nós somos vários. E nesse momento de confissão, há um momento de tristeza, porque nós trazemos à memória tudo aquilo que nós erramos, todas as nossas atitudes, todas as nossas omissões, tudo que nós fizemos errado diante do Senhor. Esse é o momento que nós lembramos e nós nos entristecemos, porque nós queremos caminhar como povo de Deus, nós queremos caminhar em obediência ao Senhor, e nós nos entristecemos nesse momento. Mas também nós nos alegramos nesse momento, porque a palavra do Senhor diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, de toda iniquidade. E os nossos pecados, eles são perdoados. O Senhor pagou o preço de todos os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro. Mas quando nós desobedecemos, quando nós tomamos um caminho que ele não se harmoniza com a vontade de Deus, em qualquer atitude que nós fazemos, em qualquer decisão que nós tomamos, em qualquer pensamento que nós temos, ele não se harmoniza com a vontade de Deus. Nesse momento nós pecamos, nós erramos o alvo, e é por isso que nós devemos confessar o nosso pecado, nos arrepender e confessar o nosso pecado. Eu convido você na sua casa para curvar a sua cabeça juntamente com a sua família, e nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai bondoso,
Pai de amor, nós queremos nos colocar diante do Senhor nesse momento, Deus, pedindo que o Senhor esteja vasculhando, Deus, a nossa mente, o nosso coração e trazendo à nossa memória, Deus, todas as nossas atitudes, procedimentos, ó Deus, opções que nós temos errado diante do Senhor, que nós temos pecado diante do Senhor. Nós queremos confessar o nosso pecado nesse momento, ó Deus, porque isso entristece o Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos purifique. Vasculha, ó Deus, o nosso ser, o nosso coração, e não permita, ó Deus, de forma nenhuma, que nós possamos conservar, ó Deus, nenhum tipo de atitude pecaminosa em nossas vidas, mas que nós possamos abrir o nosso coração, nos colocar diante do Senhor e pedir para que o Senhor extirpe, que o Senhor arranque, que o Senhor tire de nós, ó Deus, todo desejo que não procede do Senhor, que não harmoniza com a vontade do Senhor. Nos dá força para isso, ó Deus. Inclina o nosso coração para isso, ó Deus. Mas não permita, ó Deus, que as nossas vidas sejam vidas que confessam o Senhor, mas que ao mesmo tempo sejam vidas duplas, ó Deus, sem uma integridade de vida, mas que nós possamos confessar o nosso pecado completo diante do Senhor. Que seja essa oração uma oração sincera de cada um de nós, e que o Senhor venha nos curar, e que o Senhor venha nos perdoar, e que o Senhor venha também, nesse momento, trazer a alegria de servir ao Senhor, a alegria de pertencer ao Senhor, de poder glorificar o nome do Senhor em comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Nós vamos passar nesse momento para o momento de cânticos de louvor, e eu quero também fazer a leitura de 2 versículos do Salmo de número 105, que você também pode acompanhar em casa. Salmo de número 105. Eu vou fazer a leitura do verso 1 e do verso 2. Acompanhe em casa comigo a leitura desses 2 versículos do Salmo de número 105. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Vamos louvar o Senhor nesse momento, através de cânticos espirituais.
Mighty
igreja se reúne através do mundo, Pai, através das redes sociais, nós podemos prestar culto a Ti, Pai. E o que importa não é o local, Senhor, o que importa é o coração. E nós queremos, Senhor, continuar prestando culto a Ti. Queremos, Senhor Deus, Te honrar, Te engrandecer o nome, Pai. E queremos Te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós. Queremos Te agradecer pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Te pedimos, Senhor, que cuide da Tua igreja espalhada por toda a face da terra, Pai. Te pedimos, Senhor Deus, que esteja cuidando das pessoas enfermas, as famílias. Cuide, Senhor, de todo o mundo que tem sofrido com essa pandemia, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ultrapassar esses momentos difíceis e ajuda-nos, Senhor, a estar logo de volta reunidos em ações de graça para o Senhor. Aceita, Senhor, o nosso louvor, que é imperfeito, mas fazemos com o nosso coração. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Convido você em casa para a gente meditar nessa noite, abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipe, no capítulo 4, do verso 2 até o verso 7. Filipenses, capítulo 4, do verso 2 até o verso de número 7. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nesse momento, ó Deus de meditação da sua palavra, nós pedimos que o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, aplique aos nossos corações, ó Deus, e prepare os nossos corações, ó Deus, para receber a sua palavra, ó Deus. Edifica-nos, consola-nos, exorta-nos, ó Deus, traga aos nossos corações, ó Deus, esperança. Fortalece, ó Deus, a nossa fé em meio a esses dias que nós temos vivido, ó Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo uma situação de calamidade. Uma situação de calamidade. Alguns municípios decretaram calamidade. Nós estamos vivendo em tempos difíceis. O Covid-19 só reforça uma verdade sobre a nossa existência. Verdade essa sobre a fragilidade humana. E Tiago, ele nos diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. É o que o apóstolo fala. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Que é a vossa vida? Vós não sabeis o que sucederá amanhã. E de fato nós somos pegos
de surpresa. De repente, uma pandemia atingiu não só o nosso país, mas atingiu o mundo todo, e de maneira muito rápida, e nós nos vemos em meio a todo esse turbilhão. Vemos em nós mesmos fraquezas, vulnerabilidade, medos e receios. Quando ventos contrários eles batem em nossas vidas, e com as nossas falsas convicções, com os nossos apegos que são de sustentação falsas também, nós nos sentimos nos afundando, nós nos sentimos pequenos demais em um mar enorme, onde nós não temos força para subsistir. Sejamos sinceros e encaremos todas as nossas limitações diante de toda a situação que nós estamos vivendo. Hoje, já nesse momento, muitos estão em leitos de hospitais, outros já estão desempregados pelas crises financeiras. Nós estamos conservando os idosos dentro das nossas casas com o maior cuidado para que eles não se contaminem, não sejam vitimados também. As nossas crianças, elas já foram cerceadas de ir à escola, de conversar com seus amigos, elas estão contidas dentro de casa. Os governos são obrigados a agir rapidamente e mudar o plano de gestão atual. Tudo mudará daqui para frente, nada será o mesmo. Em meio a esse cenário apavorador, a pergunta sincera que nós devemos fazer é: como podemos estar seguros? Como podemos estar seguros? E a resposta vem de um homem temente a Deus há muito tempo atrás, Abraão. Também ele estava vivendo uma grande crise, e nesse momento, diante dessa grande crise que ele estava vivendo, a maior crise da sua vida ali naquele momento, ele disse assim: Deus proverá. O autor de Hebreus nos informa, pela palavra de Deus, ele diz assim, que ele considerou que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Ali um tipo que o autor de Hebreus nos traz aqui, que ele creu de tal forma que Deus era poderoso até para ressuscitar dentre os mortos, de onde figuradamente o recobrou, apontando aqui para a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, e ele vencendo a morte. Deus proverá, foi essa a palavra dele: Deus proverá. Deus proverá a viver na fé e confiança que Deus cuidará do seu povo, do povo da sua aliança, em momentos difíceis e em momentos fáceis também. Mas o momento, mesmo vivendo pela fé e confiança em Deus, nós também podemos ser assaltados de uma ansiedade, e a ansiedade também pode tomar conta do nosso coração. Por isso que eu quero pensar nessa noite em 5 aspectos ao combate à ansiedade que o apóstolo Paulo ele traz aqui no capítulo 4 de Filipenses, do verso 2 até o verso 7. Irmãos, toda crise abala os nossos sentimentos, abala os nossos relacionamentos, ela traz uma desarmonia nos nossos comportamentos. Toda crise, ela tem essa característica de trazer uma desarmonia na nossa vida. Filipenses 4, a partir do verso 2, nós notamos que a igreja, ou alguns dos seus membros ali, estavam em crise de relacionamento. Aparentemente aqui é as irmãs Evódia e Sinti que andavam em desacordo, não havia tanta harmonia, elas andavam em desacordo. Tal desavença estava entristecendo os demais ali, estava entristecendo a igreja. Paulo então ele pede ao obreiro, ele pede aqui a um irmão, um amigo que promovesse ali a reconciliação, no verso 3. E a igreja, após resolvida toda essa questão, ela voltasse a se alegrar no Senhor, é o que ele diz no verso 4. No verso 6 e no verso 7, o apóstolo aqui ensinando, ele nos
nos faz saber aqui como vencer a ansiedade e o medo. A palavra de Deus nos diz, no livro de Provérbios, que o coração ansioso, ele deprime o homem. O coração ansioso, ele deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O coração ansioso, ele tira a esperança. O coração ansioso, ele deixa de ver perspectivas boas, mas uma palavra bondosa o anima. A ansiedade, irmãos, a ansiedade é a tentativa de controlar o amanhã, é tentar trazer aquilo que está além das nossas possibilidades, e nós não conseguimos trazer, mas nós trazemos essas preocupações para hoje. Por isso o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele diz assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não há vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E aí então ele fala: venha para Deus, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e esse dia a dia, que muitas vezes nos pega de surpresa com todos os seus eventos, Deus vai acrescentar. Nossa ansiedade, ela não esvazia o sofrimento do amanhã, mas ela apenas esvazia a força do hoje. A nossa ansiedade, ela não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a força de hoje. É a palavra do grande pregador Charles Spurgeon. Nós estamos tentando trazer alguma preocupação que nada vai nos adiantar no dia de hoje, muito pelo contrário, vai nos atrapalhar. Pedro, ele diz assim: lancemos sobre ele, sobre Deus, toda a nossa ansiedade. E aí ele conclui: porque ele tem cuidado de nós. Meus irmãos, qual de nós não se sente ansioso e com medo? Essa é uma grande verdade. Diante da situação que nós vivemos hoje, diante do coronavírus, diante de uma enfermidade, diante do desemprego, diante de uma crise familiar, da violência que nos cerca, dos desafios que nós temos que assumir para o futuro. O terapeuta cristão Gary Collins, ele faz uma distinção entre a ansiedade normal, aquela que faz parte da nossa vida, que é uma reação natural diante dos perigos e ameaças, que é controlada ou diminuída quando as circunstâncias exteriores se modificam. E ele faz essa distinção dessa ansiedade com a ansiedade aguda ou neurótica, patológica, que desenvolve sentimentos exagerados de desespero e medo, mesmo quando o perigo talvez está distante e nós não temos controle nenhum sobre esse perigo. E é interessante que para ambas Deus providenciou recursos para nos ajudar nesses momentos, porque Deus é gracioso. Vamos atentar então aqui a orientação bíblica que o apóstolo Paulo traz, que estava afetando aqui a igreja e estava causando aqui a ansiedade daqueles irmãos, estava causando aqui a ansiedade daquela igreja. Então, como andar ansioso? Como andar ansioso dentro de um tema que nós temos aqui? Não andeis ansiosos. Então, como não andar ansioso? Em primeiro lugar, identificando a causa do problema no verso 2. Talvez a dor ali dos irmãos e a sua ansiedade tivesse como origem a briga e o desentendimento das duas irmãs. E Paulo foi direto ao ponto de tensão aqui, ou seja, descobrir então a causa da ansiedade, dar início à solução do problema, através aqui da observação, através da reflexão, através da autoanálise, da leitura da palavra do Senhor, através do aconselhamento. Nós podemos descobrir o que de fato nos preocupa ou está nos preocupando. Nós temos que descobrir essa origem. Às vezes não é fácil esse exercício, mas pode nos fazer muito bem
se feito de maneira adequada. E para isso, irmãos, nós necessitamos de humildade, nós precisamos reconhecer que somos falhos na nossa dependência com Deus. Nós somos fracos e nós necessitamos recorrer a Deus. Qual é a verdadeira causa da minha preocupação, a verdadeira causa da minha ansiedade, da sua ansiedade? Davi, o rei Davi, depois dele declarar a sabedoria, a soberania, a onisciência, a grandeza de Deus, no Salmo 139, ele pediu que Deus vasculhasse o seu coração e fizesse aflorar os males que ali estavam no seu coração, no Salmo 139. Primeiro ele reconhece a grandeza de Deus, a distância de Deus, e ele também reconhece a sua finitude, ele reconhece a sua pequenez, e depois então ele se coloca diante de Deus e fala: Senhor, vasculha o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e redireciona a minha vida, tira a minha preocupação e a minha ansiedade. Qual é a verdadeira causa da minha preocupação e ansiedade? Muito interessante que nessa mesma linha de raciocínio aqui, o rei Josafá, depois de declarar também a soberania de Deus, ele também se põe diante de Deus e ele ora diante de uma crise sem precedentes em seu reinado. Ele diz: nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? E aqui está a oração, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Há um reconhecimento de humildade diante de Deus, de fraqueza diante de Deus, para que aquela ansiedade, para que aquela crise que ele está vivendo nesse momento, ela seja amenizada, ela seja visitada pelo Senhor como de fato foi. Qual é a verdadeira causa da minha preocupação, da minha ansiedade? Qual é a verdadeira causa da sua preocupação, da sua ansiedade? A causa da ansiedade do homem é a falta de confiança em Deus. Jesus diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Então nós podemos identificar o problema, e o nosso problema é exatamente esse: falta de confiar no Deus da providência, no Deus soberano. A causa da ansiedade do homem é a sua arrogância em não reconhecer o cuidado de Deus. O apóstolo Pedro, falando aqui sobre a ansiedade, ele diz que nós devemos nos humilhar sobre a poderosa mão de Deus, e aí então ele fala: lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, ele tem cuidado de vós. A causa da nossa ansiedade é não depositar, é não arremessar diante de Deus a nossa ansiedade, as nossas preocupações. A causa da nossa ansiedade é não confiar no Senhor, e nós podemos identificar isso. Nós podemos mergulhar para dentro de nós mesmos e falar: por que você está inquieta, ó minha alma? Confia no Senhor, se volta para o Senhor. É o Senhor que é o Deus da providência, é o Senhor que é o Deus soberano, é o Senhor que dirige não só o nosso destino, mas conduz todos os governos, conduz toda a sua criação, agora e para todo sempre. A causa da nossa ansiedade é não depositar, não arremessar diante dele a nossa ansiedade e as nossas preocupações. Em primeiro lugar, nós devemos identificar a causa da nossa ansiedade, e vimos que a causa da nossa ansiedade é não confiar na providência de Deus. Em segundo lugar, como não andarmos ansiosos? Em segundo lugar, então, considerando a ajuda de um irmão em Cristo, no verso 3. Depois de nós descobrirmos então a causa,
da nossa ansiedade, nós devemos combatê-la. O apóstolo Paulo não teve dúvida, repreendeu as irmãs e as admoestou a pensarem concordemente no Senhor. Para ajudar aqui na resolução do conflito, ele pediu ajuda a um irmão, um obreiro. Todo crente ele deve ter os seus companheiros de julgo, aquelas pessoas que em momentos difíceis ajudam-nos em oração e aconselhamento. Mas é interessante que Paulo já havia falado no capítulo 2, início do capítulo 2, que aquela igreja ela deveria viver em união, aquela igreja deveria viver numa mutualidade muito grande, e agora aquelas irmãs, elas não estão vivendo dessa forma. Então Paulo acha ali um amigo, um cooperador do Evangelho, e traz esse cooperador e diz assim: me ajude nisso, vamos resolver essa situação para que a alegria de vocês seja plena, seja completa. Esse apoio fraternal é de especial significado quando o problema é o tratamento do medo e da ansiedade. Essa atitude de abrir o coração com o irmão e orar juntos e ler a Bíblia juntos é demonstração de amor. É demonstração de amor. E o apóstolo do amor, João, ele diz assim que no amor é lançado fora todo o nosso medo. É lançado fora todo o nosso medo, porque há uma demonstração de amor quando nós nos preocupamos com o irmão que está passando por uma situação difícil. E nesses tempos agora, quando o nosso coração está cheio de ansiedade, quando o nosso coração está preocupado, nós podemos chamar, e aí há várias formas, irmãos. Nós não podemos estar juntos fisicamente, mas nós podemos, através de vários aplicativos, nós podemos orar juntos. Nós podemos ler a palavra de Deus juntos. Nós podemos buscar o Senhor juntos. Me permita novamente, citando aqui Gary Collins, esse conselheiro cristão, ele afirma que o inimigo do medo é o amor. Então nós devemos demonstrar o amor de Cristo para ajudar também aqueles que sofrem de ansiedade e medo. E aí, pregar o Evangelho, compartilhar o Evangelho das boas novas, o Evangelho do amor do Senhor Jesus, portanto, é a melhor maneira de levar as pessoas a expulsar de sua vida o medo e a ansiedade. Quando nós pregamos o Evangelho das boas novas, quando as pessoas tomam conhecimento desse amor de Deus que está desde a eternidade, quando nós conhecemos essa obra maravilhosa da redenção em Cristo Jesus, quando nós somos acolhidos por meio da fé, quando nós somos perdoados, quando nós temos comunhão íntima com o Senhor, quando nós somos guardados pelo Senhor no presente e conduzidos para a eternidade com Ele, é aí que nós tiramos o medo e a ansiedade das pessoas, quando nós compartilhamos esse Evangelho, e quando nós nos voltamos para a palavra de Deus e nós oramos juntos, nós lemos a palavra de Deus juntos, nós nos aconselhamos juntos, nós combatemos a ansiedade. Em primeiro lugar, nós devemos identificar a causa da nossa ansiedade. Em segundo lugar, nós vimos que nós devemos buscar auxílio dos irmãos. Em terceiro lugar, como não andar ansioso? E aí, em terceiro lugar, alegrando-se sempre no Senhor. É o verso 4. É possível que a crise de relacionamento das duas irmãs aqui estavam tirando a alegria da igreja, e por isso o apóstolo Paulo vai trazer então aqui essa palavra. E é possivelmente a crise da pandemia a qual nós vivemos hoje, do Covid-19, do coronavírus, que nós estamos enfrentando hoje, o motivo da nossa ansiedade, da nossa perda de alegria, pois diante de tanta incerteza da cura, do controle da contaminação, acarreta em nós insegurança no presente e no futuro ainda, porque traz a nós uma insegurança muito grande.
Mas como nós já identificamos aqui a causa da nossa ansiedade e nós lançamos sobre Deus toda a nossa inquietação, agora nós já podemos nos alegrar no Senhor. Irmãos, qualquer crise de relacionamento, ela traz tristeza e ansiedade. Foi exatamente isso que aconteceu aqui na igreja de Filipos. A igreja, ela prega a Cristo quando demonstra a sociedade, a sua unidade. Foi exatamente por isso que Jesus, então, ele ora pela unidade dos seus discípulos. Essa unidade, ela envolve aqui compaixão e misericórdia pelo próximo. Mas, sobretudo, nós somos revestidos de alegria quando nós reconhecemos que nós somos quem nós somos no Senhor. Os nossos pecados, eles foram perdoados, nós somos recebidos na família do Senhor e adotados como filhos. Por isso, nos alegramos no Senhor, porque o Senhor é a nossa alegria. Quando nós lembramos quem nós somos no Senhor, que nós somos filhos amados, queridos, não por méritos nossos, mas pelos méritos e pela graça do nosso Deus, nós nos alegramos, porque nós reconhecemos que Ele é a nossa porção. Nós reconhecemos que as nossas vidas está diante dele. Nós reconhecemos que Ele é bondoso, que Ele é maravilhoso, que Ele é misericordioso e que certamente tudo quanto acontece às nossas vidas e que nós estamos sujeitos, que não é para o nosso mal, mas é para o nosso bem, porque Ele é bondoso e Ele conduz as nossas vidas. Gary Collins diz mais uma vez aqui que alegrar-se para os cristãos é uma ordenança permanente do Senhor, pois Ele disse que jamais nos deixaria. Temos ainda a expectativa da sua volta e da vida com Ele, num lugar especialmente feito para nós, para os seus filhos. Baseado nessa promessa, podemos viver livres do medo e da ansiedade, porque as nossas perspectivas, a nossa esperança no Senhor, ela é certa. Precisamos conhecer a palavra do Senhor para que sejamos consolados e fortalecidos, para que a nossa alegria ela seja completa, porque é na palavra do Senhor que tem essas promessas para nós, e nós temos que nos mergulhar, nós temos que nos alimentar dessa palavra, para que as nossas vidas estejam realmente seguras, mesmo quando nós enfrentamos situação como essa que nós estamos enfrentando nesse momento. Temos que conhecer a palavra do Senhor para que a nossa alegria seja completa. Em primeiro lugar, nós devemos identificar a causa da nossa ansiedade. Em segundo lugar, nós vimos que nós devemos buscar o auxílio dos irmãos. Em terceiro lugar, para combater a ansiedade, nós devemos alegrar-se no Senhor pelo que nós somos nele. Em quarto e último lugar, como não andar ansioso? Confiando em Deus, em oração. Verso 6. Diz aqui, o apóstolo Paulo fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. A oração é o melhor remédio à ansiedade e ao medo. À medida que nós confiamos mais no Senhor em oração, menos a ansiedade e o medo vai habitar, vai fazer parte das nossas vidas. A oração é a atitude correta e melhor em todo o tempo, e principalmente quando nós estamos ansiosos. Confiar em Deus em oração, se colocar diante dele em oração, ter essa intimidade com Deus, falar o que passa em nosso coração, mas ao mesmo tempo confiar e saber que Ele está na direção, não só da nossa vida, mas de todo o universo, e Ele é Deus poderoso e soberano. Concluindo então, Paulo traz aqui então para nós uma conclusão.
de que quando nós nos colocamos diante de Deus exatamente dessa forma, nós somos guardados pela paz de Deus. No verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E é muito interessante, irmãos, porque aqui, Filipenses, o texto de Filipenses aqui, onde em toda a narrativa que nós fizemos, começa relatando aqui uma crise de relacionamento, mas ela termina aqui com uma promessa de paz. Irmãos, é possível ter paz de Cristo ocupando o lugar do medo e da ansiedade em nossa mente e coração, mesmo que as circunstâncias externas não mudem ou demorem para passar, como é aquilo que nós estamos passando nesse momento, vivendo nesse momento. O que determina a paz não é a ausência da tempestade da fome, mas é a presença de Jesus em nosso coração. Jesus, ele não prometeu uma paz, ele nos prometeu uma paz que o mundo não pode dar, mas ele também falou que nós passaríamos por algumas aflições. Paz, portanto, aí não é a ausência de problemas e aflições, mas é uma dependência completa do cuidado do nosso Pai Celestial em toda e qualquer situação. Finalizando aqui, quando nós olhamos para as circunstâncias, nós somos propensos a concentrar aí as nossas causas nessa ansiedade, em vez de lembrar que tudo está sob o controle soberano de Deus. Nós devemos aceitar a vontade e a providência de Deus, mas isso não significa que nós deixaremos de orar sobre o resultado final. Nós podemos orar por livramento em uma situação que desencadeia o nosso estado de ansiedade. Nós devemos buscar a Deus exatamente nesse momento, mas nós devemos estar sempre prontos também a aceitar a vontade providencial de Deus e confiar que, não importa o resultado, sua vontade é sempre melhor do que os nossos planos e desejos. A resposta cristã, a resposta do crente fiel diante da ansiedade é, primeiro, identificar a causa da nossa ansiedade, fazer um exame diante de Deus, abrir o nosso coração diante de Deus e ver por que a nossa alma, por que o nosso coração está inquieto. Segundo lugar, nós devemos buscar auxílio dos irmãos que Deus tem colocado ao nosso lado, e nós devemos usar hoje, nesse momento que nós estamos, dos recursos que nós temos. Toda forma de contato que nós temos, nós devemos buscar esse auxílio, para que as nossas vidas sejam edificadas através da vida dos irmãos também. Em terceiro lugar, nós devemos combater a ansiedade, nós devemos aí alegrar no Senhor pelo que Ele é, e Ele é a nossa porção. E para o final, nós devemos confiar em Deus, em oração, reconhecendo que essa é a melhor atitude. E finalmente, nós somos guardados pela paz do Senhor. Nós somos guardados pela paz de Deus. Resolvemos conflitos se colocando diante do Senhor, em uma paz que excede todo entendimento humano. Ela vai invadir o nosso coração, porque ela é uma paz divina. Não é a paz fabricada por situações, pela abundância de riquezas, de bens materiais, pela ausência de enfermidade, mas é uma paz divina que é colocada no coração de todo aquele que crê e que confia plenamente a sua vida diante do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações, traga consolo e conforto aos nossos corações. Eu vou orar e depois eu estarei encerrando o nosso culto. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra.
pela Sua palavra que nos exorta, pela Sua palavra que nos tira a cegueira, pela Sua palavra que é santa, é pura, e ela desvenda os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente, para confiar no Senhor. E nós precisamos do Senhor. Nesses momentos, ó Deus, que nós temos vivido, nós reconhecemos a nossa fragilidade. Nós necessitamos que o Senhor nos visite, ó Deus, e que o Senhor coloque em nosso coração essa mesma paz da igreja de Filipe. Essa paz que nós podemos enfrentar toda essa realidade a qual nós estamos vivendo, confiando no Senhor, sendo fortalecido no Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus, a soberania do Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus, o governo do Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus, a providência do Senhor. As nossas vidas estão seguras diante do Senhor. E é verdade, nós sofremos com tudo isso que tem acontecido. Mas ao mesmo tempo, nós confiamos mais e mais no Senhor, porque o Senhor tem inclinado o nosso coração para isso. Em nome de Jesus, nos abençoe, ó Deus. Nos dê uma semana, ó Deus, com algumas novidades benéficas, ó Deus, em relação a toda essa luta que o mundo todo está enfrentando e que especialmente o Brasil tem enfrentado, ó Deus. Dá, ó Deus, que cesse, ó Deus, essa contaminação, que essa tão esperada declínio dessa curva possa acontecer, ó Deus. Abençoe, ó Deus, todos aqueles nossos irmãos, todos aqueles profissionais de saúde que estão trabalhando, ó Deus, que estão colocando as suas vidas, os demais trabalhadores também, várias categorias, ó Deus, que têm trabalhado, têm servido, têm dado as suas vidas nesse momento. E o Senhor tem abençoado eles pela graça comum, pela graça especial do Senhor, ó Deus. O Senhor tem abençoado essas vidas e nós pedimos que o Senhor continue sustentando a cada um deles, ó Deus. Mas dá-nos, ó Deus, que essa semana nós tenhamos, ó Pai, notícias animadoras, ó Deus, que nós cremos e nós temos depositado diante do Senhor. O teu povo tem colocado a sua confiança diante do Senhor, Deus. E nós pedimos que o Senhor esteja trazendo a providência do Senhor, como o Senhor tem feito ao longo de toda a história e existência humana, mas também ao longo de toda a eternidade. Em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e as consolações do Espírito Santo esteja com a igreja de Deus, espalhada por toda a face da terra, consolando e tirando toda a ansiedade dos seus corações e trazendo confiança mais e mais no Senhor, até a volta do Senhor Jesus. Amém.